Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui numa série de videoaulas sobre cálculo, né? Então vamos continuar com o assunto derivadas, né? E vamos estudar então as condições para uma função ser diferenciável, para uma função ser derivável, né? Então, uma função ela é diferenciável ou derivável em um número A, né, se existe então a derivada da função neste número A. Ou seja, existe aquele limite, que é a definição então da derivada, né? Uma função também, ela pode-se dizer que uma função é diferenciável num intervalo aberto UV, aberto, se ela for diferenciável em todos os pontos desse intervalo. Podemos generalizar essa definição também para intervalos que vão até o mais infinito ou menos infinito, né? Então, intervalo, por exemplo, intervalos abertos U mais infinito, menos infinito U, e finalmente o intervalo aberto menos infinito mais infinito, que é nada mais nada menos que o conjunto R, tá? Então a gente pode pensar em falar em diferenciabilidade, né, em intervalos abertos como esses, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos analisar a função que a gente já conhece, que é a função f de x igual a valor absoluto de x, né? A gente já definiu essa função, né? A definição formal de valor absoluto de x, então, é uma função modular, né? A função módulo, né? É por casos, ela tem dois casos, duas alternativas, né? X se x maior ou igual a zero e menos x se x menor que zero, né? Vamos para a nossa análise, vamos dividir a análise em três partes, né? Nós vamos desconsiderar inicialmente o valor a igual a zero, né? Que é um ponto que tem que ser tratado à parte, né? Então vamos desconsiderar esse valor do domínio da f, vamos retirar isso, né? E analisar então a diferenciabilidade dessa função para reais excluindo-se o zero, né? Ou seja, vamos analisar para os valores menores que zero, depois para os valores maiores que zero, e no terceiro momento aí a gente analisa então a igual a zero, ok? Vamos iniciar então a nossa análise então da função f para os valores negativos, para x menor que zero, né? Neste caso, né, então a derivada da função, né, usando essa formulação aqui, é isso aqui, né? E quando x é menor que zero, quando x é menor que zero, então o valor da função, valor absoluto, né, é menos x. Portanto, o valor disto aqui é menos x mais h, e o valor disto aqui é menos x, né? Porque o valor absoluto de x nesse caso é menos x, tem um menos na frente, né? Então fica menos x, tá? Tudo isso dividido por h. Aqui nós temos que ter um cuidado, né? Por que um cuidado? O h, ele tem que ser suficientemente pequeno, né? Isso eu falo aqui, ó. O h tem que ser suficientemente pequeno em que, ao somar o x, que é negativo, com o h, né, esse valor não se torne positivo, porque aí está errado isso aí, né? Eu tenho que garantir que o x mais h seja menor que zero, mas isso é possível, porque o h é muito pequeno, né? O H ele tá tendendo para zero, então eu posso pegar o H quão pequeno eu queira, né? Então, garantindo que o H seja suficientemente pequeno para manter essa soma do x mais h negativa, tá? Isso garante que o valor absoluto de x mais h seja menos x mais h, né? Isso que garante essa passagem daqui para cá, ok? Bom, garantido isso, né? Então aqui fica menos x, aqui fica menos h, menos x fica mais h, propriedade da inversa aditiva, né? Aqui se anula o menos x com o mais x, fica menos h sobre h, né, que é menos 1, né? É um limite trivial, né? Limite de uma constante, né? Que dá exatamente menos 1, ok? Vamos para o segundo caso a ser analisado, né? Segunda situação, é a situação agora para os valores positivos, né? Então, vamos analisar a diferenciabilidade de f para x maior que zero, né?
Então, de novo, montamos a mesma formulação, né, que nós já estamos acostumados, né? E agora, para x maior que zero, segundo a definição de valor absoluto, né? No caso em que o x é maior que zero, o valor absoluto de x é o próprio x, né? É o próprio x. É isso que nós temos aqui, né? Então, o valor absoluto de x mais h é x mais h, o valor absoluto de x é x, né? Então, fica menos x aqui, né? De novo, nós temos que garantir que o h seja suficientemente pequeno para que, somado ao x, x mais h permaneça maior que zero, e, portanto, o valor absoluto de x mais h seja x mais h mesmo, né? Mas isso é perfeitamente possível, né? Porque o h está tendendo para zero, então eu posso pegar h muito, muito, muito pequeno, né? Eu posso tão pequeno quanto eu queira, né? Para garantir, então, essa condição, né? Isso é importante, então, frisar. Isso para garantir a passagem aqui disto aqui para cá, né? Que haja essa igualdade, ok? Bem, dito isso, então o x se anula com menos x, fica h dividido por h, que é 1. Limite de uma constante a um limite trivial dá 1, tá? Então isso significa que a função ela é diferenciável para x menor que zero, e a derivada dá menos 1. Ela é diferenciável para x maior que zero, ela dá 1, tá? Então ela é diferenciável então em tudo aquilo que a gente se propôs aqui nesse instante, né? Que é verificar, analisar a diferenciabilidade em reais excluindo-se o zero, né? Agora nós temos que analisar o a igual a zero, né? Então agora chegou o momento, né, de analisar, será que a função é diferenciável em a igual a zero, né? Então o que a gente tem que analisar, pessoal, é se esse limite aqui existe, né, para a igual a zero, que é a derivada em a igual a zero, derivada pontual ali no a igual a zero, né? No ponto a igual a zero, né? Então a gente tem que garantir, né? Verificar se esse limite existe. Será que esse limite existe? Bom, para verificar se esse limite existe, eu tenho que analisar o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito, que é aquela condição de existência do limite pontual, né? Que tem que existir o limite lateral direito, tem que existir o limite lateral esquerdo, e eles têm que ser, então, iguais, ok? Então, vamos começar pelo limite lateral esquerdo desta formulação aqui, deste limite aqui, né? Então, no caso do limite lateral esquerdo, eu estou me aproximando de zero para valores menores que zero, portanto, o x é menor que zero. Então, o limite lateral esquerdo, né? H tendendo a zero pela esquerda, para valores menores que zero, né? Eu sei, então, que zero mais H, né? Pela formulação do valor absoluto, zero mais H vai ser negativo, e, portanto, pela formulação do valor absoluto, isso dá menos zero mais H. Aqui o valor absoluto de zero é zero, fica menos zero, né? Isso aqui, então, fica menos H dividido por H, que é menos 1, ok? Então, o limite lateral esquerdo resulta em menos 1. O limite lateral direito é aquele para x maior que zero. Então, é o limite H tendendo a zero pela direita, por valores maiores que zero. E aí, nesse caso, 0 mais H é positivo, portanto, o valor absoluto de 0 mais H é 0 mais H mesmo, né? Então fica aqui H dividido por H, que dá 1, ok? Observem que os limites laterais são diferentes, né? O limite lateral esquerdo deu menos 1, o limite lateral direito deu 1, portanto o limite pontual, né, não existe, né? Esse limite aqui não existe e, portanto, a função não é diferenciável em A igual a zero, tá? A função não é diferenciável. Logo, ela é diferenciável apenas, né, em reais, excluindo-se o zero, né? Então, esses são os intervalos os quais a função é diferenciável. Então, intervalo de menos infinito aberto zero, intervalo aberto zero até mais infinito. Ela não é diferenciável em seu domínio, a função não é diferenciável apenas em A igual a zero. Então, agora a gente pode definir as condições de diferenciabilidade, né? Existe um teorema, tá, que a gente não vai provar, um teorema que diz que se uma função f for diferenciável, né, ou seja, for derivável em A, então f é contínua em A. Observem que esse teorema é um se então. Se a gente pensar em lógica, se então significa que
o que está, o antecedente, né, que é o que está entre o se e o então, né, implica no que está depois do então. Então, se for verdade que a função f é diferenciável, então ela é contínua. Mas não significa o inverso. Não significa que ela sendo contínua vai ser derivável. Então, a gente pode definir a partir daí, tá, a situação em que a função não é diferenciável. Porque se ela, sempre que ela é diferenciável, ela é contínua, se ela não for contínua, então com certeza ela não é diferenciável. Então, as condições para determinar que uma função não seja diferenciável número A são as seguintes, são três. Primeiro, baseado no teorema, seguindo o raciocínio que a gente acabou de falar, a gente, a gente pode dizer que f apresenta uma descontinuidade em A, tá? Então, se f apresenta uma descontinuidade em A, então f não é diferenciável em A. Tá? O contrário a gente não pode ser. Tá? Então, se f apresenta uma descontinuidade em A, então f não é diferenciável em A. Tá? Logo, essa é a primeira condição. Segunda condição, né? O gráfico da função possui uma dobra em A, uma dobra, né? É um ponto onde nós não conseguimos determinar uma tangente àquele ponto. Nesse ponto, então, a função não será diferenciável. Tá? Então, onde a função f apresenta uma dobra, ela não é diferenciável. E o exemplo é o exemplo da função que a gente acabou de ver, que não é, a gente mostrou que ela não é diferenciável em a igual a zero, né? E se a gente olhar o gráfico da função valor absoluto, a gente nota essa dobra aqui na origem, né? A função apresenta uma dobra, que é essa ponta aí, né? Isso é uma dobra, né? Ali a gente não consegue colocar uma tangente, né? Porque é uma ponta. Não tem como colocar uma tangente, né? Naquele ponto ali, né? Ok? Então, a segunda condição, então, é de não diferenciabilidade é quando a função f apresenta uma dobra. Então, ela não é diferenciável, então, nesse ponto A em que ela apresenta uma dobra. A terceira e última condição de não diferenciabilidade é quando existe uma reta tangente vertical em x igual a, ou seja, o limite do valor absoluto da derivada de f de x quando x tende para A é igual a infinito. Né? Nesse caso, então, a função não é diferenciável em x igual a. Né? Ok? Vamos mostrar isso através de exemplos. Né? Primeiro exemplo, exemplo A. Essa função aí, por casos, é uma função modular. Ela tem 5 casos. Né? Então, observe que para x menor ou igual a menos 1, a função é menos x. Para x maior que menos 1 e menor ou igual a 2, a função é x menos x ao quadrado. Para x maior que 2 e menor que 3, a função é 2x menos 3. Para x igual a 3, ela vale 5. E para x maior que 3 é 2x menos 3. O gráfico, se vocês pensarem e pensem isso com calma, né? Em casa, o gráfico, então, é esse aqui, né? Ok? Então, o gráfico de menos infinito, aqui esse ponto aqui é o menos 1, tá? Esse ponto aqui é o menos 2, e esse ponto B aqui é o, desculpe, é o 2 aqui, né? Menos 1, 2, e esse ponto B aqui, né, é o 3, né? Observe que para 3, para o valor x igual a 3, a função vale 5. É só olhar aqui a projeção no eixo y. Vale 5, né? Aqui está um buraco aberto, né? É um buraco, e aqui é um ponto, né? Então, isso tudo é dado aqui pela função, por essa função aqui, né? O gráfico eu extraí aqui dessa função, é fácil fazer isso, né? Eu não vou fazer isso agora, vocês pensem em casa, né? Então, o que acontece com essa função, né? O gráfico dela evidencia que ela apresenta uma descontinuidade, né? Uma descontinuidade que a gente já estudou, que é uma descontinuidade do tipo degrau, né? Em x igual a menos 1, e apresenta uma descontinuidade em x igual a 3, né? Uma descontinuidade removível, né? Uma descontinuidade removível em x igual a 3. Então, apresenta a descontinuidade x igual a menos 1 e x igual a 3, né? E observem que apresenta uma dobra, né? Uma ponta, uma dobra em x igual a 2. Né? Então, essa função
ela não é diferenciável, né, nos pontos x igual a -1, x igual a 2 e x igual a 3, devido às condições 1 e 2, né, dessa definição aqui, nessas condições de diferenciabilidade. Então, pela condição 1, como ela apresenta descontinuidade em x igual a -1 e x igual a 3, ela não é diferenciável, então, nesses pontos. E em x igual a 2, ela apresenta, então, uma dobra. Então, pela condição 2 aqui, das condições de não diferenciabilidade, né? Então, ela não é diferenciável em -1, 2 e 3, ok? O exemplo B, tá, é aquele em que a função f de x igual a raiz cúbica de x em a igual a 0, né? Bem, então vamos calcular a derivada, né? A derivada da função em zero, né? A derivada da função em zero. Então vamos usar aquela outra formulação, né? Aquela f de x menos f de zero dividido por x menos zero, quando x tende para zero, né? Então essa é a segunda formulação, aquela de derivada que a gente já usou antes, né? Em exemplos anteriores, né? Ok? Então, essa formulação resulta em raiz cúbica de x menos raiz cúbica de zero dividido por zero, limite quando x tende para zero, né? Isso fica x elevado a 1/3 dividido por x, né? A gente faz aqui, usando a propriedade aquela da potência, né? Isso fica, então, o limite de 1 sobre x elevado a 2/3 quando x tende para zero. Observe que o denominador da fração está se anulando, né? Isso, obviamente, está indo, então, para infinito, né? Óbvio, né? E isso cai na terceira condição de não diferenciabilidade, quando nós temos uma reta tangente vertical nesse ponto em que a gente quer calcular a derivada, ou seja, a derivada está indo para mais ou para menos infinito, né? Nesse ponto, então, ela não é diferenciável, né? Então, essa função f de x igual a raiz cúbica de x, ela não é diferenciável em a igual a zero, né? Observem no gráfico da função, né? Dessa função f aqui, né? A raiz cúbica de x, né? Observem no gráfico que realmente na origem a função apresenta uma tangente, uma reta tangente vertical, né? Vertical na origem, né? Vertical, né? Claramente, então, na origem, né? Logo, ela não pode ser diferenciada, né? Ela não é derivável em a igual a zero, ok? Derivadas de mais alta ordem, ou de ordem mais alta, né? Então, se f for diferenciável, né? Então, a derivada da f' é uma função, né? Que também pode ter a sua própria derivada. Eu posso derivar a função derivada, né? Essa derivada da derivada de f é chamada, então, de segunda derivada ou derivada de ordem 2 de f. Então, eu mostro aqui, né? Pega a derivada da f, dy por dx, usando aquela notação que a gente já mostrou, e aplica, então, a derivada na função derivada, né? Então, aplica o operador de derivação nessa função aqui. Isso resulta, então, nessa notação aqui, né? Isso aqui é a segunda derivada, ou derivada de ordem 2 de f, né? d2y por dx2, né? Então, segunda derivada ou derivada de ordem 2 de f, né? Também podemos representar isso como f2 linhas de x, né? Que é o quê? Que é a derivada da primeira derivada de f, e isso é, usando aquela formulação do cálculo derivada, é a formulação do cálculo derivada, só que da derivada da primeira derivada, né? Então, é a derivada da função primeira derivada, ok? Função derivada, tá? Bom, o que essa segunda derivada representa, né, fisicamente, né? Vamos fazer uma interpretação física, né? Então, retornando lá ao problema da velocidade, a gente lembra que a gente tinha uma função que dava para cada instante no tempo a posição, né, do corpo no espaço, né?
E a gente fazia o quê? A gente ao derivar isso, né, você se lembra, essa função f de t, que é uma função de tempo, né, que mapeia tempo, né, em posições, né, em posições no espaço. Quando a gente derivava essa função ft, né, em relação a t, né, isso resultava na função velocidade, né? Função velocidade, né? A gente obtinha a velocidade. A primeira derivada era a velocidade. O que é a segunda derivada? Ou seja, a derivada em relação a t da função vt, né? Que é a segunda derivada daquela função ft. Isso dá aceleração. Aceleração é o quê? É a variação da velocidade em relação ao tempo, né? Então é a segunda derivada daquela função f do problema da velocidade que a gente mostrou em videoaulas anteriores, né? É a aceleração, né? A terceira derivada da f, né, é a derivada da segunda derivada. Nessa lógica continua. Agora, podemos fazer quantas derivações quisermos, né? Então, a terceira derivada, ou derivada de ordem 3 de f, né, é f3' de x, que é a derivada, né, aplicando aqui o operador derivada, da segunda derivada de f de x. Então, é a terceira derivada de f de x. E no problema da velocidade, o que seria a terceira derivada? Seria a derivada da segunda derivada. A segunda derivada é a aceleração, né? O que é a variação da aceleração em relação ao tempo? É o solavanco ou sacudida, né? Então, que é a variação, o solavanco, a sacudida, né? A sacudida é um fenômeno físico que tu sente no corpo, né? Essa sacudida, né? Que acontece quando tu tá num carro, passa por buracos e tal, né? Então, essa sacudida ou solavanco é a variação da aceleração em relação ao tempo, né? Então, que é a terceira derivada daquela função f do problema lá da velocidade, como a gente apresentou anteriormente, né? Aqui um exemplo, né? De derivada, então, de ordem mais alta, né? Tomando, então, a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 1, pede para determinar, então, a primeira derivada e a segunda derivada, né? Então, a primeira derivada usa aquela formulação que vocês já estão acostumados, né? Que vai resultar, então, vamos seguir por aqui, é fácil, né? Vocês estudam em casa com calma, dá 6x. Então, a primeira derivada de x é a função 6x, ok? Agora, a segunda derivada, essa sim é interessante, né? Segunda derivada é o quê? É a mesma formulação, mas agora para a derivada da derivada, né? Vamos aplicar a formulação para a derivada da função, é a derivada da derivada, né? Então, nós vamos derivar 6x, não a função original, nós vamos derivar a derivada dela, 6x, né? Então, isso fica, usando aquela formulação que a gente já conhece, né? Fica 6x mais h menos 6x sobre h, né? Operamos aqui, 6x se anula com menos 6x, fica 6h sobre h, e esse limite aqui dá 6, né? É uma constante, ok? Então, a função, a segunda derivada desta função f de x igual a 3x ao quadrado mais 1 é uma função constante, 6, ok? Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui por enquanto, né? Então, estudem bastante, né? Ok? Tchau!